Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, 31 de maio de 2020, lição número 9, um chamado à adoração e um alerta. Olha que interessante. Aqui é um convite à adoração e um alerta. Alerta ao quê? Ao ceticismo, à incredulidade, endurecimento do coração. Então, nós vamos verificar que domingo passado foi interessante que nós estudamos sobre o salmista Asaf, né, onde ele apresentou os seus questionamentos, foi um salmos de fé, e nós vemos que Asaf, depois no decorrer do salmo, ele entrou no santuário, ele se alegrou e superou aquela situação que ele vivenciou. E hoje nós vamos estar abordando sobre esse convite a adorar esse Deus. Que Deus é esse que nós adoramos com tanta gratidão, com tanta alegria, com tanto entusiasmo? O que esse Deus tem diferente de toda a divindade pagã em que as nações idólatras do passado, ainda hoje, algumas têm os seus ídolos, os seus deuses? Nós vamos verificar a diferença desse nosso Deus com os deuses que são criados, manufaturados, feito por mãos humanas, né? E ao passo que esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, ele não foi feito, ele fez tudo, todas as coisas foram feitas por ele. Por isso que é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui nós verificamos a verdade aplicada, diz: adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Olha que interessante. Então, adorar é a gente colocar a razão. Por que eu estou adorando? Qual o sentido da minha adoração ao Senhor? Minha adoração está condizente com esse Deus? Esse Deus está recebendo a minha adoração? Que Deus é esse? Esse Deus tem ouvidos, esse Deus tem olhos, esse Deus, ele se comunica comigo. Então, isso é interessante porque a Bíblia, ela nos esclarece, ela nos tranquiliza, ela nos dá alegria. E quando nós chegamos ao Senhor em adoração, nós chegamos com entusiasmo, sabendo o que estamos fazendo. Porque é uma adoração em que o próprio Espírito de Deus está em nós, nos movendo, e nós estamos adorando, e há uma sintonia entre nós e o Senhor, e isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Então, você que é um adorador do Senhor, sinta-se feliz. Essa lição é uma lição de alerta, né? Para que nós possamos fazer da nossa adoração o perfeito louvor ao Senhor, né? Que não venhamos nos enganar, né? Como tantos se enganam, mas a Bíblia está aí para nos alertar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos confrontar também, para que nós possamos nos aperfeiçoar, né? Para servir ao Senhor com perfeição. O Salmo 95, ele dá ênfase especial ao louvor, então ele é considerado um salmo de louvor. E também ele é considerado um salmo real, porque ele enaltece Deus, o Senhor, dono de todas as coisas, que está acima de tudo. Poderíamos classificar em 3 momentos o Salmo 95. Primeiro, do verso 1 ao 5, adoração a Deus em clima comemorativo. Versos 6 e 7, adoração a Deus em clima contemplativo. E verso 8 ao 11, adoração a Deus em condição de obediência. Vamos estar verificando, então, logo no item 1.1 da lição, é um convite à adoração. E esse convite, ele é feito com alegria. Se vocês notarem aí no verso 1 do Salmo 95, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Então o salmista aqui, ele faz esse convite: venham, vamos adorar esse Deus, que ele é maravilhoso.
Aí nós podemos trazer a menção também aqui, o Salmo 100, né? O Salmo 100, ele fala, celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai com alegria, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Então, quando nós nos apresentamos ao Senhor, nós nos apresentamos com fé. Por isso que a nossa oração, sempre que nós nos dirigimos ao Senhor, nosso Deus, nós temos que primeiramente reconhecê-lo como Senhor, o dono de todas as coisas, o Deus que tudo pode, o Deus criador, o Deus que tem o poder e tem a glória para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é onipresente, onisciente. Ele tem toda a força e todo o domínio. Então, quando nós chegamos a Ele, ainda que estejamos com o nosso coração fragilizado, enfraquecidos, mas cheguemos a Ele reconhecendo que nós estamos chegando junto à rocha da nossa salvação. Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E isso é importante nós termos em mente. E quando nós chegamos ao Senhor, a adoração, um convite à adoração, nós temos somente ter a cautela, porque adorar não é simplesmente cantar um louvor ou participar de um culto. Adorar é você ter uma vida íntima com o Senhor em todos os aspectos. É você reconhecê-lo em cada fase da sua vida, em cada instante, em cada momento. Adorar é você reconhecer Deus como o Senhor supremo da sua vida em todos os momentos. E quando nós louvamos ao Senhor com os cânticos, é interessante nós notarmos a letra dos hinos que nós estamos cantando. Tem melodias lindíssimas, mas se você vai ver a letra ela às vezes foge um pouquinho. Por quê? Porque há alguns louvores que ele não é teocentrismo, não deixa Deus no centro, no seu devido lugar, e muitas das vezes fica como o homem, né? O homem ocupando o lugar que seria de Deus. Então, essa honra, esse louvor não pode ser atribuído ao homem. Então, nós temos que ter essa cautela quando estivermos adorando ao Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a força e todo o poder seja dado somente a Ele. A nós cabe somente reconhecê-lo, que Ele é Senhor de nossas vidas. E esse Senhor de nossas vidas é que nos fortalece, que nos alegra, que nos anima, que nos dá prazer, que nos dá entusiasmo, porque Ele é o Senhor da vida. Então, Ele merece toda a honra e todo o louvor. E quando nós vamos verificar por que adorar, né? Você vai verificar aí no verso 3 do Salmo, né? Por que adorar esse Deus? Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Então, Ele é Senhor de todos os deuses. Por que o salmista ele fez essa referência a outros deuses? Porque no contexto que eles viviam, na época, existia muitas nações que eram politeístas, eles adoravam, tinha diversas divindades, inclusive eram deuses fabricados por eles mesmos, alguns eram minúsculos, carregava-se no bolso. E aqui o salmista está nos trazendo que esse Deus, ele não foi feito por mão humana, ou pelo contrário, ele é criador de todas as coisas, né? É diferente dos deuses das nações pagãs. Então era um alerta ao povo, né? Quando você verifica ali no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 26, o rei Davi, ele traz ações de graças, né? No momento que eles traziam a arca para Jerusalém, que nós já comentamos nas lições anteriores, e fala assim, porque todos os deuses das nações são vaidades,
porém o Senhor fez os céus, né? Então, esses deuses das nações, que ele está se referindo que são vaidades, é porque era coisa minúscula, né? E o nosso Deus, ele fez os céus. E Isaías 46, Isaías capítulo 46, versículo 1 e 2, diz assim: já está abatido, já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre seus animais, juntamente se encurvam e se abateram. O que está dizendo aqui? Já está batido Bel. Bel era uma das principais divindades, né, por nome Marduk, né, divindade da Babilônia. E Nebo era considerado o filho de Marduk, né, considerado Deus do destino, da escrita, Deus da sabedoria. Então, eram deuses que eram carregados por eles colocavam os fardos em seus animais para transportar de um lugar para o outro. Então, essa era a divindade. E aqui no item 1.2 diz que ele está acima de todos os deuses. Então, por isso que nós o adoramos. E outro ponto, nas suas mãos estão as profundezas da terra, é o que está aqui no verso 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Os deuses pagãos das nações que eles se referiam, diziam que esses deuses não tinham condições, eles não tinham condições de alcançar as profundezas da terra. E eles viviam somente nos montes. Então, e aqui o salmista, ele tá fazendo um diferencial do grande Deus para essas porções de Deus que eles faziam, né? Esse nosso Deus é o Deus que criou o céu e a terra. Ele tem um domínio no alto céu, nas profundezas dos mares. Aonde você pensar em colocar a sua cama, aonde você pensar em se esconder, lá está Deus. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. Operando ele, quem impedirá? Esse é o nosso Deus e é o Deus que o salmista estava se referindo. Se nós formos verificarmos ainda, em Atos capítulo 7, verso 41 e 42, aqui Estevão, quando ele é abordado pelas autoridades, que ele prega o evangelho e diz a razão da sua fé, e no meio desse discurso ele faz menção ali, onde fala assim, ó, e naquele dia fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício aos ídolos, e se alegraram nas obras das suas mãos. Estevão está se reportando que o próprio povo de Israel teve um momento de fraqueza, um momento em que Moisés deixou o povo no acampamento, no arraial, e subiu ao monte, porque Deus falou: Moisés, suba ao monte que eu vou lhe passar minhas revelações, os meus ensinos, a minha lei. E você vai notar ali em Êxodo, capítulo 24, você vai notar essa questão em que Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites. E por demorar, os próprios israelitas falaram: não, Moisés já está morto, vamos fazer um Deus para nós adorarmos. Por quê? Porque a mente deles ainda estava com aquela situação com que os povos que estavam circunvizinhos adoravam seus deuses. Então eles falaram: vamos fazer um Deus para adorar, porque o nosso Deus parece que nos deixou, que Moisés deve ter morrido. E vocês vão notar ali no Êxodo capítulo 32, o bezerro de ouro que eles fizeram. Então foi um momento de fraqueza, um momento que Deus reprovou essa situação de rebeldia, de incredulidade do povo de Deus. Por quê? Porque como passou 40 dias, não tiveram paciência para esperar. Por isso que isso nos traz uma preciosa lição.
Deus, ele já tem manifestado o seu amor, o seu poder, a sua graça, milagres na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. E há momentos na nossa vida que nós pensamos que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor nos abandonou, de forma alguma. Deus continua conosco. Muitas das vezes o Senhor está nos provando o coração para ver qual que é, o que nós temos lá no fundo, no secreto do nosso coração, se realmente nós estamos crendo nele. E o povo fraquejou e foi reprovado. E se vocês notarem ali na primeira carta do apóstolo João, ao escrever capítulo 5, versículo 21, o que ele escreveu? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, né? O que seria ídolo? Você pode falar, mas eu não tenho nenhum ídolo, nenhum deusinhos no meu bolso, na minha maleta, no altar da minha casa. Mas tudo que ocupa a primazia e o lugar de Deus em nossos corações pode ser considerado como um ídolo. Então fica aí uma pergunta para mim, para você. Quem está tomando o primeiro lugar em nossos corações? É Deus ou é algum ídolo? Nossa mente, nosso coração, nossos desejos para viver, para adorar ao Senhor, quem está vindo em primeiro lugar? E aí nós vamos estar verificando ainda que na lição, nas suas mãos estão as profundezas, né, da terra. E nós vemos aí que o Senhor é o Senhor da terra. O que fala ali o Salmo 24, verso 1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo que está no mundo é do Senhor. Do Senhor é a terra, do Senhor é todas as coisas. Então, como que eu posso, que pertenço ao Senhor, fabricar algo e colocar entre eu e Deus? Seria uma insanidade muito grande, principalmente aqueles que já conheceram, já experimentaram esse amor, partir por um caminho desse. Ainda em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E como que ele criou? Por meio da sua palavra. Por isso que nós cremos na palavra, porque a palavra é o próprio Deus, a boca do Senhor falando. No item 2, nós vamos estar verificando ainda, entendendo o que é adoração. Nós já comentamos que a adoração não é um simples louvor, não é um simples culto ao Senhor, mas o que nós podemos trazer aqui? Adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou. Quem que é eu sou? Nosso Deus. Reconhecendo a sua soberania, observando seus preceitos. É rendição da nossa vontade à de Deus. Então, adoração é você render a sua vontade à de Deus. Ou seja, você pedir, Senhor, faça a minha vontade, né? Que seja de acordo com a tua vontade, que o teu querer seja o meu querer, né? Que nós possamos ter desejos conforme a vontade de Deus. E nessa adoração nós poderíamos classificar duas espécies de adoração lá no contexto daquela época, que era a adoração doméstica. Nós temos até o exemplo de Abraão, família de Abraão, Isaac, Jacó, em que eles adoravam, e muitas das vezes essa adoração era em forma de sacrifícios. Eles sacrificavam animais em adoração ao Senhor, reconhecendo Deus como o Senhor.
E também existia adoração, além da adoração familiar, a adoração pública, em que Deus deixou estabelecido, em que era por meio de festas. Essas festas era reconhecimento da providência do Senhor, reconhecimento de livramentos, que é o caso da festa da Páscoa, festa do Tabernáculo, festa de Pentecostes. E também nós podemos verificar como adorar. Qual é a forma de adorar ao Senhor, né? Nós podemos verificar um grande exemplo, a mulher samaritana. Aqui nós vamos estar verificando no item 2.2 da nossa lição. Se você observar lá no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 23 ao 24, vai trazer a história, o encontro de Cristo com a mulher samaritana. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles não eram unidos com os judeus, havia uma divergência, os judeus não consideravam eles como uma raça pura, devido ao passado lá atrás, em que quando no contexto histórico que houve o Reino do Norte, o Reino do Sul, o Reino de Israel, ele foi dividido e o Reino do Norte ele foi tomado pelos inimigos e era praxe dos inimigos quando dominavam uma nação, eles espalharem o povo, misturar, trazer povos de outros lugares para que esse povo dominado não tivesse unidade e não viesse a se levantar contra esta nação opressora novamente. E isso ocorreu no Reino do Norte, quando estava dividido, em que a capital era Samaria. E por haver essa mistura, o Reino do Sul, que não foi tomado dessa forma, mas que foram levados cativos na sua essência para a Babilônia e depois retornaram também o grupo que tinha saído, então não houve essa mistura. E por não haver a mistura, agora os judeus eles discriminavam os samaritanos, né? Então, e aí que acontece? A mulher, ela perguntou, aí vocês vão ver no João capítulo 4, versículo 20, nossos pais adoraram nesse monte, que é o Monte Gerizim, e vós dizeis que é em Jerusalém. Então, por haver essa divisão, os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim e adoravam lá, porque eles eram proibidos de irem adorar em Jerusalém. E ela perguntando, falando com o Senhor, né? E que os judeus adoravam no templo, né? E aí, qual que é a resposta do Senhor? Lá no versículo 23, mas a hora vem agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, o Senhor está dando uma lição aqui, qual é a forma de adorar ao Senhor. Talvez você que está em reclusão, está nesse momento da pandemia, você está no seu lar, talvez você possa se sentir entristecido, por que você não está podendo ir na igreja adorar ao Senhor? Mas aqui nesse versículo você pode se alegrar. Por quê? Porque o Senhor está falando assim, ó, importa que os que adorem em espírito e em verdade. Se você está no seu lar, em espírito e em verdade, você está em comunhão com o Pai, você está feliz com Ele, você está adorando. Se você está no seu trabalho, você está no seu lar, você está no seu carro, aonde você estiver. Se você estiver em espírito e em verdade com o Senhor, ele recebe o seu louvor, a sua gratidão. Amém, meu irmão? Então, alegre seu coração. O item 2.3, as atitudes para uma verdadeira adoração. Será que temos que ter atitudes para ter uma verdadeira adoração? O que eu tenho que fazer? Simplesmente falar, não, eu vou adorar a Deus? Então, aqui nós vemos, a lição ela nos traz um direcionamento, né? Primeiro,
precisamos ter uma vida de oração. O que é a oração? Oração é comunhão com Deus. Oração é nós falarmos com Deus. É nós ouvir Deus falar conosco por meio do nosso espírito. E o que fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 18? Orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, carta aos Efésios, ele está ensinando, né? E quando você vê lá em Romanos também, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. O próprio Espírito Santo, ele nos auxilia na oração. Por isso que quando nós chegamos a Deus em oração, temos que primeiro procurar nos desligarmos de tudo que possa prejudicar a nossa sintonia com Deus. Temos que chegar de todo o nosso coração, com toda a nossa mente, nossa alma, e chegarmos com fé. E o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que habita no meu e no seu coração, esse Espírito nos ajuda a falar com o Pai. Ele leva a mensagem ao Senhor, ele traz alegria aos nossos corações e é um relacionamento maravilhoso. Então, essa é uma das situações, né? Um dos requisitos, né? Para nós estarmos adorando, né? Uma das atitudes para nós estarmos adorando. E qual que é a outra atitude? É a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus. Se nós vermos lá o Salmo 1, diz que o justo, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quando fala medita, é reflexão, né? Ele faz reflexões, ele pronuncia, ele vai memorizando as palavras, ele vai saboreando e aquilo vai gerando fé. Então, isso é importante. Então, nós observarmos a palavra do Senhor, que ela produz fé, e gerando fé vem alegria, vem entusiasmo, vem força. O que diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 3? Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então, pela fé, o ceticismo cai de banda, cai fora. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela produz fé, e nós entendemos, né, que o mundo foi criado, né, pela palavra do Senhor. Um outro requisito também para adoração é a santificação, né? A santificação é um contínuo despojar, né, daqueles que estão em Cristo para que possam se aproximar de Deus. E eu gostaria de ler com você primeira carta aos Tessalonicenses, está lá no Novo Testamento, capítulo 4, do versículo 3 ao 8. Olha que interessante sobre a santificação. Olha o que diz. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, a santificação, ela entra em um desses requisitos para nós prestarmos uma adoração a Deus com perfeição e com graça. E quando você vai ler ali ainda no verso 7 do Salmo 95, aqui nós vamos verificar, é preciso estar atento à palavra de Deus. Por que é preciso estar atento? Olha o que fala o verso 7. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto,
e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, nós temos que estar atento, porque para que nós não podemos ser desobedientes ao Senhor nosso Deus. O que fala lá em Hebreus ainda, capítulo 3, versículo 18? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, né? Fazendo referência até ao próprio verso 11 do Salmo 95, dá uma olhadinha lá. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Por que que o salmista ele mencionou essa questão que ocorreu lá atrás? Então vamos estar verificando aqui. Então, não endurecer o coração como em Meribá e no dia da tentação. Se vocês forem ver aqui o verso 8, ele fala para nós não endurecermos o coração como em Meribá, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha ira. 40 anos eu estive desgostados com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Como nós dissemos no comecinho do nosso estudo, que é um convite e um alerta, uma advertência. E agora nós estamos propriamente nessa advertência. O que aconteceu aqui, quando ele fala aqui, porque não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Aqui está se referindo quando faltou água. Moisés estava conduzindo o povo que havia saído do Egito, já havia passado o Mar Vermelho, já estava no deserto, rumo a Canaã. E era uma multidão de pessoas e faltou água. E eles começaram a contender com Moisés, e vocês vão verificar lá em Êxodo, capítulo 17, verso 7, né? Que ele chegou e colocaram à prova, o Senhor está no meio de nós ou não está? E Moisés falou com Deus, Senhor, eles estão a ponto de ser apedrejados. Então isso, diante do Senhor, não foi bom essa questão que eles levantaram. Um outro ponto também, da desobediência deles, que o salmista está se referindo aqui, como na tentação no deserto, está se referindo também lá em Números 14, quando 12 espias foram espiar a terra. Eles já iam entrar na terra prometida, e dos 12, 10 vieram com mensagens negativas, com medo, e 2 somente que tiveram a fé e creram que Deus, assim como tinha feito grandes maravilhas lá atrás, ia ser somente uma a mais. Agora eles estavam próximo da bênção, de tomar posse. E nós vemos aqui em Números 14, que eles queriam voltar, e não somente isso, eles queriam apedrejar os 2 que estavam acreditando, como se a dúvida e o medo era tão grande que os 2 que estavam acreditando como se fosse uma ameaça, e esses incrédulos sofreram o castigo. Por isso que o salmista fala assim, não endureçais os corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. E quando fala endurecer o coração é resistir, é fazer resistência a crer na palavra do Senhor. Então eles fizeram resistência. E se vocês forem ler lá Números 14, vocês vão verificar que qual foi a consequência da incredulidade, da resistência deles. Tiveram que retornar e peregrinar por 40 anos, mas aqueles 10 que queriam apedrejar os 2 que creram, aqueles 10 acabaram morrendo de imediato, logo na sequência, por castigo divino. E no versículo 11 de Números 14, o Senhor ainda diz assim, até quando me provocará este povo? A incredulidade é uma provocação a Deus. Por isso que, como que nós agradamos ao Senhor? Quando nós cremos, a sua fé, o seu ato de fé, você
agrada ao Senhor. Eu não sei que situação que você vive hoje, sabemos que temos um problema em comum, que é essa questão da pandemia, mas adicionado a isso tem vários problemas, cada família tem suas situações que passam, mas eu quero te dizer uma coisa: tenha fé, porque a sua fé agrada ao Senhor. Não duvide, mas creia na palavra, creia, busque força no Senhor, busque graça, busque entendimento na palavra. Se você lê e não está entendendo, fala: Senhor, me esclarece. Continue lendo, vai lendo e o Senhor vai te esclarecendo. Por quê? Porque a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. A Bíblia confirma a Bíblia. É interessante isso aí. Quanto mais nós lemos, mais as coisas vão se clareando. E para concluirmos, nós vamos agora por verificar que o comentarista da lição, ele faz referência ainda ao Salmo 81, né? Porque ele diz que ambos contêm um convite e um alerta. Se você abrir lá o Salmo 81, você vai verificar que eles têm, o Salmo 81 foi escrito por Asaf, e eles têm algo em comum, que é isso, né? Um convite, um alerta, repreensão de Deus a Israel pela sua ingratidão e rebeldia. Então, o que agrada ao Senhor? Nós cremos, né? Você lê na sua casa o Salmo 81, você vai ver que cantai alegremente. O salmista começa com convite também, ó. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, né? Quando fala o Deus de Jacó, é o Deus da nação de Israel, né? Tomai o saltério, trazei o adufe, a harpa. Então é para exaltar o Senhor com instrumentos, com música, com alegria, com fé, com entusiasmo. Mas também, só para a gente verificar, o que fala o verso 15: os que aborrecem ao Senhor ter-se-eiam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e saciaria com o mel saído da rocha. Portanto, se aqueles que aborrecem ao Senhor, por sua incredulidade, tivesse com o coração aberto a obedecer, seria diferente a situação. Deus jamais abandona aqueles que o buscam, né? Aqueles que creem nele. Então nós verificamos que este salmo é um salmo de gratidão, é um salmo que chama-nos adoração. Que você, meu irmão, minha irmã, você possa continuar com uma vida de adoração a Deus. E para que essa adoração seja perfeita, busque entendimento na palavra. Para que você possa ter plena certeza do que se a tua adoração está sendo eficaz, eficiente, se Deus está realmente se agradando da sua adoração. Amém? Para concluir, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus. Não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Então, os salmos, além de ser uma forma de adoração, de oração, ele contém advertências, ele contém um contexto histórico do passado do povo de Israel. Na próxima lição, se o Senhor nos permitir, estaremos estudando rendendo graças ao Senhor. Estaremos estudando o Salmo 118, amém? Deus te abençoe e excelente semana em nome de Jesus.